Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje vai ser com a Janaína Pascoal. Dispensa comentários. E vai ser algo muito importante. As eleições de 2022 estão aí. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Estamos falando da parlamentar mais votada do Brasil, com 2 milhões de votos. Já encaminhei o convite aqui para ela, estou aguardando ela me retornar. E vai ser uma live que promete, hein? Vamos ver aqui o sinal. Dentro de instantes ela entra ao vivo conosco. E muito assunto vai ser abordado. Nesse período que eu divulguei a live, eu recebi inúmeras mensagens perguntando dela, do Poder Legislativo. Eu vou encaminhar o convite para ela novamente. Só um instante. Vamos ver se agora vai. E está carregando. Ela teve problemas com o Instagram dela recentemente. Ela tem quase 1 milhão de seguidores, né? E por devidos comentários, a rede social entendeu que ela faz algum comentário inadequado. Mas ela vai explicar isso para a gente daqui a pouco. Só um instante. Vamos ver se carrega. Já mandei o convite para ela. Quem tiver pergunta para fazer, eu já vou avisar agora no início. Tem essa caixinha aqui com sinal de interrogação. Pode perguntar por essa caixinha. Se quiser já efetuar essas perguntas, por gentileza. Eu estou tentando entrar em contato com ela, vamos tentar de novo. Vou ligar para ela porque a internet aqui está um pouquinho instável. Talvez dê problema. Olá, Mayad. Diretamente de Bangladesh, hein? Seja bem-vindo à live. Olha a nossa audiência, hein? O 4º país mais populoso do mundo tem gente assistindo. Eu vou tentar me comunicar com ela novamente. Vamos ver se ela manda. Janaína, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui te aguardando. Tem gente até de Bangladesh. Espera aí que eu vou te mandar o convite novamente. Só um instante. A internet está um pouquinho instável, mas está carregando. Te mandei o convite, Janaína. Aparece uma mensagem que não está conseguindo logar. Vou mandar novamente. Você está aqui. Ô, Janaína, bem-vinda. Enfim. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo Agora bom? Não, estou. porque eu tava aqui, mas acho que você não estava vendo que eu já estava aqui. E você dizendo, Ah, eu não, vou eu me... estava fazendo a chamada. Não, tô aqui, tudo bem? Bem-vinda à live, Janaína. Tudo ótimo. E você? Bem-vindo. Bom, bem-vindo não, obrigada. Tudo, e você, lindo? Obrigada, né? Tudo. Até que De deu antemão, certo. Eu estava já preocupada, quero porque te eu presidi. agradecer por essa live. Imagina, honra minha, eu Imagina. presidi o plenário hoje. Eu falei, meu Deus do céu, se o plenário for até tarde e eu tenho um horário, né? Mas deu certo, estamos Que aqui. bom. Mas aí, se não desse, a gente agendava de novo, né?
Pronto, mas deu certo, tá? Graças de Janaína, eu Deus. já quero te agradecer de antemão, fazer um elogio para a Karen, que é a sua assessora, ela é super atenciosa com a imprensa, comunicativa, solícita, bem diferente de postulantes da esquerda, que eu tento fazer contato, mas parece que tem o ego do tamanho do mundo e só dá entrevista para veículos de grande porte, né? Que seja uma crítica aí construtiva no processo democrático. Você que tá me dizendo, eu não tô dizendo nada. Não, mas eu estou Eu dizendo não porque sei nada, eu mas eu tenho agradeço. Eu tento contato com assessores de postulantes de cargos da esquerda e é o famoso enrolation, né? Agora não Entendi. dá, a agenda dele está aqui e ainda até citei seu nome. Eu falei, a deputada estadual mais votada do Brasil consegue fazer uma live comigo e o seu assessorado não? Aí deu É, uma... mas você sabe que a vida inteira eu defendi que é importante conversar com a imprensa. Eu gosto de conversar, inclusive, com os estudantes de jornalismo. É muito comum os estudantes precisarem para o seu TCC, às vezes até um trabalho mesmo, semestral, entrevistar alguém. E não só agora, né, que eu estou na política, mas antes mesmo, eu sempre recebi, eu acho muito importante mesmo. Eu Exatamente. E considero assim, uma prioridade. se todos os parlamentares tivessem essa sua consciência, o país seria muito mais democrático, né? Vale lembrar Obrigada, que o meu. atual presidente foi eleito, né, sem nenhum minuto de campanha nos grandes veículos, sem participar de debate nos grandes veículos e Tem utilizou as razão, redes sociais, né? tem razão. E conseguiu Mas obter a vitória. vai ser difícil com as redes sociais agora, né? Porque quem não é, quem é mais à direita tá sofrendo uma censura lascada, né? Mas pelo menos a gente tem um interlocutor, né? Antigamente era só telespectador. A gente recebia a informação e não podia interagir. Tem Hoje, razão, hoje o eleitor tem a possibilidade de interagir diretamente com candidatos, como é tem feito com razão. você. E é isso. Janaína, muito obrigado, então. E durante esse anúncio que eu fiz da live com você, eu recebi inúmeras perguntas. Tem gente Tá, até de Bangladesh assistindo nossa live. Você que legal. acredita? Que usando o Google Tradutor, porque não fala português, mas você Uhum. tem um nome que vai até no quarto país maior do mundo, né, de Que população. legal, que Parabéns. lindo, Aí eu que até estava legal. comentando aqui. Que Ó, honra. Lico, por favor, pergunta para a deputada Janaína Pascoal se ela vai apoiar o atual presidente. Janaína, muita gente está perguntando agora com o Moro aí, né, lançando a pré-candidato ou a candidata, a gente ainda não sabe. Como que você faz um panorama agora para as eleições de 2022? Então, como eu sou uma pessoa otimista, como é que eu vejo, né? Eu vejo assim, nós tínhamos já um candidato praticamente consolidado, que é o ex-presidente Lula, que obviamente é um candidato que eu não apoiarei, né? Nunca votei, não votarei, então, mas já está praticamente consolidado, né? Pelo menos é assim que os analistas dizem. E nós tínhamos aí uma dúvida, ainda temos, sobre a outra pessoa que vai concorrer. Muitas pessoas dizem que é certeza que é o presidente, porque o presidente tem 20% de eleitores fiéis. Então, eu converso com muitas pessoas que analisam política há muito tempo, que garantem que será o presidente. Mas outras pessoas dizem que não querem votar no presidente, ou vigente. É tão incrível isso para mim, pessoas assim com um perfil mais à direita, dizendo que votariam até no Lula, para não votar no presidente. E as opções que estavam aí, na minha percepção, com todo respeito, eram opções muito ruins, muito ruins. De repente, surge uma alternativa que eu considero boa, entendeu? Eu acho que o trabalho que o ex-ministro, o ex-juiz fez para o país, ele é inquestionável. É um trabalho importantíssimo de depuração do país, entendeu? Um trabalho de resgate dos valores. Ele tem uma luta contra a corrupção que eu considero excepcional, foi muito perseguido, teve seu trabalho desconstruído pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, nós estávamos numa situação, né, tensa, com dois possíveis candidatos no segundo turno, dois candidatos com muita rejeição, e
como o presidente Bolsonaro está no poder, eu me preocupava muito com a rejeição que eu vinha sentindo com relação a ele. De repente, nós temos um bom candidato, sabe? Eu me identifico muito com o candidato, pré-candidato Sérgio Moro, né? Nessa pauta anticorrupção, e me identifico muito com o presidente Bolsonaro na chamada pauta dos costumes ou pauta conservadora. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, bem desse momento que a gente está vivendo. O presidente, ele fez tudo, na minha leitura, tudo certo para disponibilizar as vacinas para a população. Tanto é que o Brasil hoje é um exemplo de vacinação, está no topo ali em termos de proporcionalidade na vacinação. Então, ele trabalhou corretamente, sua equipe também. No entanto, ele defende que as pessoas tenham liberdade de decidir se vacinar ou não. Ele é crítico do tal passaporte da vacina. Essa visão dele nesse assunto, eu entendo como assim a mais correta, de acordo com a Constituição Federal, uma visão fundamental, libertária, você entende? Então, assim, eu me identifico com um em umas coisas, com o outro em outras coisas, tá? Então, vou te ser bem honesta. Se qualquer um dos dois que passe para o segundo turno, eu vou apoiar. Porque, com certeza, não apoiarei a esquerda. Né? Ou então, qualquer outro também que seja contra o Lula, seria isso? Não, mas é que assim... Se João Dória, por exemplo, for para o segundo turno, ao que indica, qual que você apoiaria? Mas é que assim, deixa eu tentar reconstruir a minha frase. Qualquer um dos dois que passe para o segundo turno, eu apoio com gosto, vamos dizer assim. Ah, entendi. Se for o João Dória e o Lula, qual que você apoia? Eu tive muitas decepções com o governador, entendeu? Eu não voto no PT, mas eu tive muitas decepções. Tenho muita preocupação com a relação que ele estabelece com a China. Né? É um país importante, que merece todo o nosso respeito. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com a soberania nacional, sabe? São valores que, para mim, são importantes. O governador, ele tem, né, essa coisa de contratos. Eu não gosto, é duro, eu não gosto de falar mal das pessoas, mas eu não gostaria de ter que votar nele, entendeu? Então, a entrada do Moro nessa história me tranquilizou muito, me tranquiliza muito. Mas eu ainda preciso conhecer melhor as ideias dele para a área de educação, de saúde. Economia. Porque ele ainda é uma incógnita nessas áreas, entendeu? Exatamente. Então é isso, eu estou analisando, quero ouvir, e como eleitora mesmo, não estou nem falando como alguém que está na política, como eleitora mesmo. Mas eu fiquei muito feliz que ele apareceu, porque assim, o que acontece? Até agora a gente estava tentando criar uma terceira via, e várias pessoas estavam se voluntariando, pessoas que não me parecem terem condições de presidir o país, entendeu? Eu vejo essa condição nele, né? Então, acho que mudou o patamar da disputa, sabe? Exato. Janaína, a gente fala muito de política, mas eu entrevisto bastante gente na base, humilde, que tem até dificuldade de distinguir os três poderes, né, constituintes. Muita gente não sabe, se você perguntar na rua para a população, muitos não vão saber distinguir os três poderes constituintes, o que faz um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, a diferença de legislativo para o executivo. E é muito triste isso, né? A gente viu nas eleições passadas de prefeito municípios que não tiveram um reconhecimento nem de 50%. Por quê? Muita gente votou nulo, branco ou anulou. Em determinadas cidades, esse número passou de 50%. Ou seja, não teve nem legitimidade, né? Então, você não percebe do cidadão brasileiro hoje em dia uma certa indiferença com as eleições, com o processo político, né? Um certo afastamento. Eu acredito que ainda falte um pouco mais de clareza, talvez até na sala de aula mesmo explicar qual é o papel de cada um desses cargos. Porque, por exemplo, aconteceu hoje aqui no gabinete, um senhor ligou aqui
com uma situação particular, um problema particular. Aí, quando a gente aqui explicou, né, que eu não posso, como deputada, cuidar de uma questão particular, a resposta que esse senhor deu, e é muito comum isso acontecer, mas então eu votei nela para quê? Então, assim, é necessário explicar que você elege um vereador, um deputado, um senador para debater os projetos de lei, para fiscalizar o poder executivo, que não pode ter, assim, uma defesa de uma situação pontual. É lógico que se alguém liga aqui e diz, olha, aquele hospital não está funcionando, quebrou um aparelho, um exame, então o que você tem aí? Um problema que atinge uma coletividade. Mas ainda tem na mentalidade do brasileiro aquela ideia do personalismo, entendeu? Hoje o plenário estava muito vazio, até por isso terminou rápido a sessão. E eu estava ali conversando com o pessoal da assessoria do plenário, eu falei, gente, é tão complicado, porque a gente vê o plenário vazio e se ressente. Por outro lado, às vezes eu entendo os colegas que não ficam no plenário e vão para as cidades onde eles foram eleitos, porque todo dia eu leio nos jornais do interior e do litoral, Janaína foi a mais votada, foi a segunda mais votada e nunca mais apareceu aqui ou nunca veio na cidade. Aí eu falei, gente, mas eu não fui eleita para ficar na praça da cidade, eu fui eleita para estar na Assembleia. Mas assim, haja vista o número de cobranças dessa natureza que eu recebo, quando eu vejo o plenário vazio, eu nem tenho como criticar os colegas, porque de certa forma eles estão fazendo o que os seus eleitores querem. Eles estão lá na cidade, entendeu? Entendi. Mas até que ponto esse é o papel deles? Ou, não digo deles hoje, mas do cargo em si. Então, essa discussão precisa ser feita. Até para que a população, não é que não pode se frustrar. A gente tem todo o direito de sempre pedir mais, mas não tem as frustrações erradas, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem uma frustração porque não foi atendida em algo que não é da competência daquele cargo. Exatamente. Né? E aí, então, sobre a abertura até, porque já estão se discutindo, né, o sistema presidencialista. Será que um sistema parlamentarista seria melhor? Aí eu fico pensando, poxa, o cidadão, aquele humilde, não sabe nem distinguir os três poderes, e estão querendo impor para ele um sistema parlamentarista, presidencialista, né? Vamos com calma. Ai, olha, você é novinho. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. 39. Ah, é novinho. Você não vai lembrar quando teve o plebiscito? República, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo? Você não vai lembrar, eu acho que não. Eu respeito, né? Mas não... Eu não tenho certeza se eu estava no primeiro ou no segundo ano da faculdade. Mas eu acho que eu estava no segundo ano. Eu tinha, então, mais ou menos 18 anos e eu compunha a diretoria do 11 de agosto, que era o centro acadêmico da faculdade. Então, até por ser do centro acadêmico, eu participei dos debates, nós promovíamos os debates, e eu lembro que, na época, todos os meus colegas eram parlamentaristas, e apenas eu e um outro colega, né, inclusive hoje, assim, a visão de mundo dele é oposta à minha, mas somente eu e mais um outro colega éramos presidencialistas. Então, assim, não sei se isso... Não sei se você vai receber essa informação como assim, a Janaína é uma pessoa que não evolui, que não melhora, mas assim, eu sigo sendo presidencialista, entendeu? Eu sigo sendo republicana e presidencialista, porque eu tenho medo no Brasil, né, da gente ter um parlamentarismo e no lugar disso trazer estabilidade, como os defensores do parlamentarismo alegam, trazer mais instabilidade. Sempre alguém ali querendo derrubar o primeiro-ministro, no caso, para tomar o lugar dele, entendeu? Então, assim, eu tenho essa preocupação. Enquanto não me convencerem de que o parlamentarismo é melhor, eu sigo sendo presidencialista. Né? E essas coisas também, esses modismos de semi-presidencialismo... Voto distrital misto, né? Que não gosto desses modismos aí, acho que é importante cada poder ter a sua missão. Respeitado, inclusive.
Mas como trazer a população, né? Porque você vê um certo desprezo pela política, né? Pelo processo eleitoral. Como eu te disse, se a gente for fazer uma avaliação das urnas, o que que as urnas dizem muita coisa, né? Então, o que que elas dizem? Ó, quase metade da população branco, nulo, ou vai lá, nem vota. E você vê muito poucos jovens, né, Janaína, também se engajando na política. E outra questão que é a questão de gênero. Quantas mulheres existem na Lespes, deputada, né? Embora a mulher seja a maioria do eleitorado... Acho que nós somos 19. Acho que somos 19. Não chega nem a 20% do plenário. Sim, e vocês sim. são a maioria do eleitorado, né? Por que que existe tanta resistência em eleger mais mulheres, em eleger mais jovens? A gente pede tanta mudança, mas percebe sempre os mesmos, né? Políticos no mesmo lugar. Como trazer a sociedade, como se comunicar com o eleitor, falar, você quer mudança, mas você permanece com o mesmo voto? Né? A gente vê, por exemplo, o Lula à frente das pesquisas. Tem pesquisa indicando que ele ganha em primeiro turno. Não pode desconsiderar. Sim, não, Não retrato, pode, né? Não pode desconsiderar. É um processo longo de debate de ideias, de preparação das pessoas. Então, por exemplo, hoje eu sinto falta de aulas, por exemplo, mais consistentes, aulas com conteúdo. Hoje em dia, todas as disciplinas querem falar de diversidade. Óbvio que eu sou defensora da diversidade, da pluralidade, do respeito, mas não é possível que é aula de matemática, é aula de português, é aula de geografia, só se fala nessa pauta. Por que não aproveitam ali a oportunidade para explicar para os alunos, olha, um vereador faz isso, um deputado faz aquilo, você pode se candidatar, né? Você pode se preparar para isso. Crescentemente, os alunos, os estudantes, os jovens, estão deixando de escrever. Eu tenho observado as redes sociais de pessoas assim na faixa dos 14, 15, 16 anos, já não escrevem sequer as palavras inteiras, entendeu? Nem o você, que a gente às vezes abreviava como VC, agora já é só o C. Então, assim, sem brincadeira. Então, o que acontece? Como é que esse jovem que dedica muito tempo à rede social, como é que ele vai fazer depois uma redação? Se ele não consegue escrever inteira uma única palavra. A prova do Enem, ela demandou bastante esse ano. A redação foi uma redação que eu considero importante, do ponto de vista da cidadania, mas que eu considero difícil. Falar de registro civil, de identificação, de invisibilidade social. Então, será que nós estamos... E assim, é muito comum, Rodrigo, quando as pessoas criticam a educação, criticarem a educação dada pelas escolas públicas. E existe, assim, uma mistificação de que a educação das escolas particulares é melhor, ou está boa, ou é suficiente. Mas esses problemas que eu estou identificando, do jovem não ler, dele não escrever, dele abreviar tudo, eu também identifico nas escolas particulares. Então, não é mais uma questão escola particular, escola pública, um problema só de falta de condições, não é. É uma questão de mentalidade, né, que a gente precisa debater. Hoje a gente entrou nessa seara aí da educação, de pessoas mais jovens, mas eu venho falando nas minhas entrevistas que as pessoas não conseguem ler nenhuma matéria inteira de jornal. Leem só a chamada e já comentam a chamada, e não raras vezes a chamada não assim, com a matéria. Sim, não é fiel ao que foi dito na matéria, entendeu? Então, assim, esse preparo, ele faz diferença. As pessoas não sabem, mas dentro de uma casa legislativa, para você desempenhar um bom mandato, você precisa, no mínimo, ler os projetos. E nem sempre isso acontece, entendeu? Então, assim, o hábito da leitura, o hábito da redação, ele precisa ser desenvolvido. E o melhor lugar para isso é a escola.
E nesse aspecto, as redes sociais, com essas abreviações, o WhatsApp com as abreviações, estão prestando um péssimo serviço, ou estão prestando um desserviço. Exatamente. E quando a gente fala também, tem a questão da evasão escolar, né, que a gente ouve muito falar, né? Falta de alimentação. Eu vi uma manchete que uma menina desmaiou, né, na escola pública porque não tinha alimentação. Outra questão que está em pauta é a questão do absorvente para as meninas, né, pobres que não têm como pagar. Então, eu acho que é tudo um conjunto, né? Uma coisa está ligada à outra se você for avaliar por essa questão. Janaína, eu fiz uma pesquisa aqui sobre você e muita gente também me mandou. Teve um projeto polêmico aí na Lesp, né? Que a gente sabe que o debate geralmente, às vezes, acontece na seara das ideias, mas também existe as agressões. Muitas vezes podem até para agressão física, né? Além da verbal. E um projeto bastante polêmico foi o da privatização, o 529. Todo mundo falando, pergunta para ela por que ela votou a favor do 529, se tem uma turma da direita que fala que aquilo, na verdade, não privatiza, prejudica, né, o cidadão. E aí estão me falando, por que você votou a favor desse PL 529, que, na verdade, enche, segundo algumas pessoas, né, não sei o que estou dizendo, enche o caixa do governo estadual, ele investe mais grana em publicidade e projetos sociais, políticos, fomentação da educação, como você diz, fica meio que em segundo plano. Tá, vamos lá. O projeto 529, como muitos outros projetos que o governador tem mandado para cá, e isso também tem a ver com a minha decepção com relação a ele, ele misturava muitos temas, tá? Tirava isenção de ICMS, aumentava o ITCMD, que é o imposto que recai sobre doação e o transmissão causa mortes. Ele também autorizava algumas concessões, extinguia várias, entre aspas, empresas públicas, e já vou explicar por que eu coloquei entre aspas. Então, um projeto muito amplo, tá? Se eu puder eleger ali, talvez tivesse um único capítulo bom naquele projeto que permitia, nas ações judiciais, a Procuradoria estabelecer algum tipo de acordo que pudesse ser favorável ao Estado. Então, assim, tirando esse capítulo, eu não consigo aqui me lembrar de algo que fosse bom naquele projeto. Tirou até a isenção de deficientes físicos, né? Porque eu recebi mensagem de deficiente físico. Na verdade, não é que tirou a isenção. Reduziu. É importante a gente ser bem preciso nesse aspecto. Bom, o que aconteceu ali? Eles propuseram, dentre as extinções de empresas, entre aspas, fechar o Oncocentro, que, para quem conhece, é um hospital. Se você visitar o Oncocentro, é um hospital onde se fazem exames, pesquisas e tratamentos para o câncer, tá? O que é mais impactante quando a gente vai visitar o Oncocentro é o trabalho que eles fazem de prótese. Então, por exemplo, eu conversei com pacientes que, para poderem mostrar a importância do Oncocentro na vida deles, literalmente retiraram a face, sabe? A gente que, com a graça de Deus, não enfrentou essa dificuldade, são pessoas, são famílias que o câncer atinge essa área aqui com tal gravidade que precisa retirar o olho inteiro. Assim, teve uma senhora que praticamente tirou assim, metade da face. Então, assim, sempre que chega um projeto na casa, eu procuro fazer as visitas, entender qual é o impacto. Então, ele ia extinguir o Oncocentro, que eles chamavam de empresa pública. Porque, assim, o PSDB, ele é muito blindado pela imprensa. E o governador João Dória, mais ainda, porque ele é da área do marketing, da área de comunicação. Ele é jornalista e publicitário, né, por formação. Ele investe muito nessa parte, né? Eu voto contra aqui o orçamento, porque ele sempre manda muito dinheiro para publicidade. Ele criou na imprensa a ficção de que ele queria fechar empresas públicas. Só que o Oncocentro não é uma empresa pública, é um hospital. Além do Oncocentro, eles queriam fechar o IMESC, né? O IMESC, que presta um serviço da maior importância. O IMESC, para quem é da área jurídica sabe,
é lá que eles fazem as investigações de paternidade. Então, uma família carente, uma criança carente, que o pai não quer reconhecer, não quer pagar pensão, a mãe vai propor uma investigação de paternidade, o exame de DNA, seja do investigado vivo ou morto, vai ser feito ali. Então, quando chegou aqui, falou, vai fechar a empresa pública, vai fechar o IMESC. Eu falei, não, peraí, eles são doidos. Né? O IMESC não é uma empresa pública. O IMESC é um direito constitucional, né? A saúde. De acesso à justiça. Aí disseram que iam fechar a FURP, que é um laboratório público, que eu defendo que seja revitalizado. Quando a gente tem uma crise sanitária como foi essa da Covid, um pouco de independência na área farmacêutica faz diferença, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Veio uma lista de empresas para serem fechadas, que eles chamavam de empresas, mas eram serviços. Assim que o projeto chega, a gente tem que apresentar emendas, que são melhorias. Eu imediatamente apresentei um projeto para mudar, para tirar essas tais empresas. A esquerda, que muitas vezes faz acordo, mas não diz que fez, falava o seguinte, não, temos que bater no projeto inteiro, não tem que pegar um pontinho só, tem que bater em tudo. E eu dizia assim, olha, eu não gosto do projeto, mas eu tenho uma prioridade, que é salvar esses serviços, entendeu? É salvar esses serviços. Foram meses brigando, batalhando. Se você pegar todo o trâmite desse projeto, você vai ver que em todos os momentos eu apresentei pareceres contrários, emendas, mas com a prioridade de salvar esses serviços. Eu nunca enganei ninguém, subi na tribuna várias vezes dizendo isso. Quando chegou lá perto do final, o governo a cada dia trazia mais votos. Tinha deputado aqui que estava no interior há não sei quanto tempo, não estava vindo para... Apareceu. Eles iam ter os votos. O que eu propus? E falo isso com orgulho, porque fui eu. Depois o povo do PT, do PSOL, subiu lá. Até hoje eles falam que nós salvamos o Oncocentro, nós salvamos... Quem salvou fui eu. Essa é a verdade. Eu cheguei e falei o seguinte, olha, eu só voto nesse projeto se tirar o IMESC, entendeu? Se tirar o Oncocentro, se tirar a FURP, e depois de muito diálogo, o ITESP, que também faz um trabalho e agora está sendo rediscutido aqui o seu papel. Aí eu falei, e eu não vou votar esse capítulo aqui que aumenta o ITCMD, porque eu conheço famílias que não conseguem fazer o inventário porque não conseguem pagar os 4% de imposto para transferir o patrimônio. Eles iam aumentar, dobrar o imposto. Não porque aumentou de 4% para 8%, mas porque eles iam mudar a base de cálculo. Então eu falei, ou vocês tiram isso, ou eu não voto. Eles aceitaram tirar, entendeu? O mundo caiu na minha cabeça. Aí começou, foi aquela escolha de Sofia, né, como tem o filme. Se eu insistisse em votar não, eles iam trazer mais alguém do interior para votar sim, e eu ia perder tudo. Eu ia ter discurso para fazer, como meus colegas têm. Discurso, né? Olha, fiquei contra. Lutamos, mas não conseguimos. Mas eu queria saber como é que eu ia dormir sabendo que a pessoa que precisa do Oncocentro não ia ter aquele serviço. Porque o governo, eu fui na Secretaria da Saúde e eles diziam assim, doutora, fica tranquila, porque o trabalho do Oncocentro vai ser feito no HC. Eu fui lá para ver no HC, cadê que tinha? Não tinha, entendeu? Então, assim, a vida na política, a vida pública, ela é feita de várias escolhas. O que eu posso fazer é explicar essas escolhas. Mas nem sempre você tem o caminho de votar completamente como você gostaria, entendeu? É como na eleição de um candidato, foi o que eu falei. Eu concordo com o Moro na pauta anticorrupção, com o Bolsonaro na pauta dos costumes, das liberdades e tal. Conforme a campanha for evoluindo, eu vou sentindo, e a vida inteira é assim, você tem que escolher entre o que você tem, entendeu? Janaína, uma outra questão que pediram para te perguntar, que foi bastante polêmica, foi do padre Júlio Lancelotti, né? Sim. Houve uma crítica sua por ele estar fazendo
doação de alimentos na Cracolândia. Você tentou explicar, mas também da mesma forma que você está dizendo, houveram críticas. O que você tem a dizer sobre esse caso do padre? Quando alguém de esquerda faz uma crítica, a imprensa fala, fulano que criticou Beltrano, ou tal coisa. Quando a gente é de direita, aí é ataque. Quando eu comecei a ler, Janaína atacou o padre. Eu falei, gente, isso é um sacrilégio, eu nunca ataquei o padre. Né? Nunca ataquei o padre. O que eu disse e digo é que quando você tem uma pessoa completamente dependente de drogas, vivendo no lugar em que ela compra e que ela usa a droga, alimentar esta pessoa ali não ajuda esta pessoa, ajuda o traficante. Eu acredito nisso, entendeu? Eu nunca falei contra a caridade, jamais, né? Sou uma defensora da caridade. Agora, por que tantos anos alimentando as pessoas ali, que é onde os traficantes trabalham, entre aspas, é onde eles usam aquelas pessoas como uma verdadeira faixa de Gaza, entendeu? Aquelas pessoas servem como uma proteção para o trabalho, entre aspas, do tráfico ali. Então, me parece muito mais razoável que um religioso, ou uma ONG, ou um grupo que trabalha ali, vamos supor, estabeleça ali as relações para levar essas pessoas para se alimentarem em equipamentos públicos, onde elas vão contar com assistente social, com psicólogo, para poder tirar dali. Entendeu? Em 2013, eu fui por muito tempo conselheira da OAB. Em 2013, a OAB fez um convênio com o TJ para atender familiares de pessoas que moram ali na Cracolândia, pessoas dependentes químicas, e esses familiares queriam que os seus parentes fossem resgatados e tratados, inclusive com internação. Passava por juiz, por promotor, não era assim, internando... Né? O padre Lancelotti ficou contra esse projeto. E aí, quando eu fiz a crítica ao trabalho dele ali na Cracolândia, ele falou, não, mas é porque não tem políticas públicas, mas quando teve, ele criticou. Né? A prefeitura tenta fazer esse resgate, e aí, não raras vezes, essas ONGs que ficaram contra mim atacam as autoridades que querem tratar, vão lá para dizer que a pessoa tem direito de estar na rua. Então, assim, é uma questão muito mais ideológica, né, do que de caridade. Agora, se usa o discurso da caridade, a verdade é essa. A narrativa é construída, né? Sim, e como a imprensa é muito esquerdista, entendeu? É muito... eu fiquei muito isolada, né? Eu fiquei isolada. Até pessoas que me conhecem, mas quando lê, assim, infelizmente se lê muito as manchetes, por que você atacou o padre? E assim, a palavra atacar, ela tem... Parece até que eu bati num padre, entendeu? Isso aí é um sacrilégio. Mas assim, a minha crítica eu mantenho a minha crítica. Sim. E agora vamos à pergunta aqui, que todo mundo quer saber. Você já pode se dizer que você é uma pré-candidata ao Senado, né? Você vai continuar no PSL, não vai? Como é que está a sua relação com o partido? Olha, veja como é difícil. Eu vi uma notícia antes de ontem de que o deputado Luciano, que é o presidente nacional, que é uma pessoa que eu respeito, que nunca me distratou, que ele teria dado uma entrevista dizendo que o PSL, que vai virar agora União Brasil, não lançaria candidato à presidência, haja vista a entrada do Moro, entendeu? Eles apoiariam o Moro. Eu achei uma decisão boa para não pulverizar tanto, sabe? Vamos concentrar aí nesses três, que eu acho que são os três que vão conduzir o debate até o final. Pois bem, no dia seguinte,
sai uma outra dizendo que ele disse que não, que vai lançar o Mandetta. Então, veja como é difícil. Eu que estou dentro do partido, tenho que ficar olhando pela imprensa o que é que está acontecendo, entendeu? É muito ruim isso. Eu talvez isso ocorra em todos os partidos, porque às vezes eu converso com colegas que estão em outras siglas e eles também ficam sabendo das coisas pela imprensa. Eu acho isso muito ruim, porque não se tem um debate, ninguém chama para conversar, né? Então, assim, como é que eu vou ficar nesse partido? Eu já fui convidada a me filiar em todos os partidos para concorrer ao Senado em 2022, que é minha pretensão. Acredite você ou não, até agora, ninguém do meu partido me deu um telefonema para dizer, olha, Janaína, não saia, eu garanto a legenda para você. Isso não aconteceu até agora. Nossa. É surpreendente, né? Nem que fosse para dizer assim, olha, ô, minha filha, você está dizendo que vai ser candidata? Por onde? Porque aqui você não vai. Nem para me dizer isso. Então, assim, é uma situação difícil. Com isso, eu não estou fazendo queixa, não estou falando mal das pessoas, ninguém nunca me tratou mal dentro do partido, pelo contrário, às vezes eu escrevo para o deputado Luciano, tenho muito respeito a ele. Mas é estranho você estar numa sigla que ninguém te fala nada. Né? Mas não Mas existe uma também reunião entre vocês, entre a direção nada, do partido, zero, né? zero, 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 nada, nada, nada. Porque a gente vê alguns partidos que reúnem, né? Uma bancada municipal, uma bancada estadual. Aí Então, eu não não tem. sei se é só esse, se são todos. Eu não sou uma defensora das candidaturas avulsas, Você eu vê o acho que PSDB com essas eleições eletrônicas aí, o que está ocorrendo, né? entendeu? Tô bem complexo, coitados, eles estão sofrendo também, né? Pois é. Mas assim, é duro, porque a pessoa tem todo o direito de querer se candidatar. Mas eu olho para os candidatos, os potenciais candidatos do PSDB, eu não vejo futuro. Eu não vejo futuro. Posso estar, assim, terrivelmente equivocada. E eles fazendo essa prévia, né? Eu acho que a gente já tem, assim, as possibilidades dadas, né? E Mas é não só uma sei. vaga, né, Janaína? Por isso que a É, disputa é como se fosse uma campanha de governador ou presidente, porque é uma vaga só, né? você diz o quê? Do Senado? Senado. Ah, é, uma vaga só. Essa Vai ser legislatura é uma, né? vai ser uma eleição dificílima, tenho consciência disso, dificílima, entendeu? Não vai ser simples, não, para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Óbvio. Mas é aquilo que você falou, tem que ter um preparo, tem que ter um conhecimento técnico. A gente estuda seu currículo, vê, né, a sua luta, vê que você é doutora pela USP, então se for para debater legislação, tem muita gente aqui dizendo que o Bolsonaro tinha que te indicar para a ministra do STF no lugar do Mendonça, né? Eu estou vendo muitos comentários nesse sentido. Você Obrigada aceitaria pelo um convite. convite para o STF, se isso disse? Eu defendo que o STF, que as indicações para o STF haveriam de ser feitas assim, para pessoas mais maduras, sabe? Eu acredito que um ministro do STF teria que ter 60 anos. Né? Eu sei que eles têm indicado pessoas na faixa dos 40, 40. O Toffoli, se eu não estou equivocada, foi indicado com 39 anos, se eu não estou equivocada. Eu não acho adequado. É muito poder. É poder por um tempo assim indeterminado. É o único Então, cargo da República que é vitalício, né? Nenhum outro cargo é. é um tipo de convite que é melhor chegar em um outro momento da vida. Agora, quando ele chega antes também, pela importância que tem, não é nem pela vaidade, mas pela importância que tem, né, para a nação, é difícil a pessoa também rejeitar, porque olha a força que tem esse tribunal. Olha a necessidade de ter alguém ali para fazer um contraponto nesses inquéritos, né, de buscas e apreensões injustificadas, nessas decisões de anulação também, né, mesmo com relação à Lava Jato. Eu, se estivesse lá, jamais compactuaria com essas anulações. Então, é difícil você dizer não também. Janaína, muito respeitosamente, a gente da categoria de jornalista, quando o Gilmar Mendes era presidente, ficamos um pouco chateados, porque você sabe que a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão foi derrubado no STF, né?
e houve uma comoção por parte da categoria, né? Por que que isso ocorreu? Mas é aquilo que a gente fala, é a última instância, né? Se eles tomaram a decisão, como que vamos reverter isso? É É duro, complicado. sabe? Então, assim, e o que eu sinto às vezes é muito arbítrio, porque é como se fossem mesmo deuses, É aquilo que né? falaram aqui também há pouco, né? Os ministros do STF nunca sofreram processo de impeachment. O presidente da República já teve dois. Eu Né? acho que é o único cargo da República em que existe, assim, uma intocabilidade. Nunca se E a debate isso gente no Senado, né? A lava-toga não foi para frente. basta ver como críticas normais de uma democracia estão suscitando assim reações, inquéritos, é óbvio. Se alguém fizer uma postagem Sim. ameaçando uma filha do ministro, como infelizmente aconteceu, isso é uma coisa. Agora, um xingamento, uma hashtag, colocar uma pessoa no inquérito, né, por causa de uma hashtag, não tem nenhuma assim, razoabilidade. E outra coisa que é muito questionada é o custo do STF, né? É um dos tribunais mais caros do mundo e o da América Latina. Se eu não me engano, o orçamento do ano passado atingiu 11 bi, né? Bi de bilhão. Como também o nosso Congresso é o mais. É o segundo A maior última do pesquisa que mundo. eu vi é praticamente o mais caro do mundo. Né? Então, assim, será que Será que um país como o Brasil justifica um gasto desse? Não justifica. tem Né? muitas críticas, né? Será que uma verdadeira democracia compactua com autoridades públicas viajando para Portugal para fazer um seminário de brasileiros para brasileiros? Por que não fazer aqui? Com pagamento de despesas com verbas públicas. Então, são coisas tão absurdas E que eu você vê a não consigo população, né? não consigo 41% compreender trabalha com informalidade. como Né? essas pessoas têm coragem e acham normal. E quando alguém questiona, ainda existe assim a ameaça velada de colocar a pessoa no inquérito. Então, assim, que fique muito claro. Eu não corroboro com postagens com adjetivos, com xingamento, com agressividade, com ameaças abertas ou veladas, mas a crítica é inerente a uma democracia, a uma verdadeira república. E quando uma autoridade pública se coloca numa situação de intocável, essa crítica não só é possível, como ela é necessária. Então, assim, porque todo senador pode ser criticado, todo deputado pode ser criticado, o Congresso, o presidente, mas um ministro do Supremo não. Não estou falando de xingamento, tá? Que fique claro. E a gente não critica o ministro do Supremo na pessoa dele, a gente critica as decisões dele, né? Com embasamento da Constituição. Sim, É a questão, claro. por exemplo, da prisão da segunda instância, né? O tribunal já tinha se posicionado que era favorável à prisão após condenação em segunda instância. E o Toffoli, quando presidente, botou isso novamente em pauta. Não causa uma insegurança jurídica essas decisões? Esse ponto que você traz é o mais importante de tudo. Não é nem você concordar ou discordar de uma decisão. É a falta de critério. Então, assim, quando eu critiquei as anulações das condenações do ex-presidente Lula, o meu ponto mais forte foi o seguinte: meu Deus do céu, esse caso foi ao Supremo, foi debatido em sessões públicas N vezes, porque pode-se falar qualquer coisa, menos que os advogados do ex-presidente não são combativos, eles recorreram do recurso. E o Supremo sempre analisou, debateu. Como é que o mesmo Supremo, que manteve condenação, que negou libertação, que reiterou prisão, desfaz todo o trabalho? As anulações não recaíram apenas sobre as decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Recaíram sobre as decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sobre as decisões do Superior Tribunal de Justiça e, principalmente, sobre as decisões do próprio Supremo.
É muito difícil, inclusive, explicar isso internacionalmente. Como uma Suprema Corte desfaz suas próprias decisões. Então, a insegurança jurídica é total. E você vê juristas falando que não houve o devido processo legal porque o Moro não era o juiz natural da causa, né? Então, muita gente... É o que você falou, existe o debate, existe, mas os Supremos tomam uma decisão que é a favor a prisão segunda instância e depois volta atrás, é insegurança jurídica isso, né? E para quem que a gente reclama, Janaína? Não tem. Não, é duro. É por isso que eu acho que estar no Senado é importante. Por isso que você vai estar no Senado nessa área não também. sei se eu vou Porque estar, a função mas do senador... Não sei se eu vou o estar, senador mas... que tem que fiscalizar o Supremo, não é isso? A casa certa é o Senado. A casa certa para isso é o Senado. Sim. E nunca se houve, desde a Constituição de 88, a discussão, né, de fiscalizar ministros do STF. Não, porque o que acontece? Assim, às vezes, né, muitas vezes, os senadores têm ali um inquérito, tem um problema, então ficam inseguros. Aqueles parlamentares que, a princípio, não tinham nada, aí criaram esses inquéritos dos atos antidemocráticos, das fake news, que, para mim, são inquéritos insustentáveis, completamente vazios. Mas acabaram deixando essas pessoas também fragilizadas, entendeu? É duro, viu? Então, é uma coisa que você nunca... É aquilo que eu te falei, presidente da República... Por outro lado, são pessoas com pouca habilidade técnica, são pessoas que vão para o enfrentamento, vão para o xingamento, vão para levantar hashtag. Mas isso aí existem os assessores, né? Cada parlamentar tem uma infinidade de assessores jurídicos, de comunicação. Mas para você escolher bons assessores, você precisa ter competência também. Não é simples. Não é simples. E para piorar, existe muito na política brasileira um costume de confundir assessoria com cabo eleitoral. Então, contrata as pessoas para fazerem campanha e não para prestarem uma assessoria técnica. Essa é outra questão. Não existe um processo seletivo para se candidatar a uma assessoria técnica, né? O deputado tem livre autonomia para contratar quem ele quiser, né? O processo seletivo, o deputado pode ele próprio fazer, entendeu? Porque o processo seletivo também é duro, porque que nem ontem, uma prefeitura aqui me ligou, o prefeito, a gente conversou, porque eles precisavam apresentar uma documentação para receber um recurso da secretaria e os funcionários públicos da prefeitura não queriam trabalhar. Então, essa coisa também de dizer, não, porque tem concurso, porque o funcionário público é sempre melhor, não é bem assim, entendeu? Você tem gente boa concursada, tem gente boa comissionada, o que tem que mudar é a mentalidade de achar que você tem que contratar para assessor cabo eleitoral. Não pode. Exatamente. Janaína, para finalizar, por que você se decidiu, né, se lançar ao Senado? E como que você faz um panorama das eleições de 2022? A polarização vai permanecer, né? De lá para cá, você acha que vai ter muitas manifestações de ruas, muitos atritos? Como você avalia tudo isso? Bom, a ideia de se der tudo certo, se fechar com uma legenda, sair ao Senado, é porque eu entendo que eu tenho esse perfil técnico, porque eu acho importante ter um Senado mais técnico para fazer esse contraponto ao Supremo, já que o Senado é a casa que, vamos dizer assim, balanceia com o Supremo. 22 não vai ser um ano fácil, acho que vai ser uma briga pesada. Temos todos que estar preparados, independentemente, né, se vai apoiar Lula, se vai apoiar Moro, se vai apoiar Bolsonaro. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com a forma desse apoio, com as postagens, com a agressividade. Eu acredito que em todas as famílias haja apoiadores, né, dessas três correntes e outras correntes também. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para não desfazer, vamos dizer assim, casamentos, famílias, não afastar irmão de irmão, entendeu? Eu tenho muita preocupação com isso. Eu sei que parece conversa, mas assim, eu tenho muita preocupação.
E lembrar, né, que do lado de lá tem um brasileiro com as suas especificidades. A gente, às vezes, nas redes sociais acha que é tudo máquina, e não é, entendeu? Vai ser punk. Mas precisa ser debatido, né? A gente não pode ter medo de expor o nosso pensamento, né? Eu acho que tem que ser debatido, mas não precisa ser brigado com agressividade, com ofensas, não precisa perder os freios, entendeu? Isso é o complexo, como a gente estava falando no início, né? Muita gente se afasta da política, ou não vai votar ou anula, até por ter um certo repúdio, né? Do processo eleitoral e dos candidatos. Eu não sei também se são todas as famílias. Como a minha família é muito assim dividida politicamente, né? Você tem ali, tem petista roxo, tem bolsonarista roxo, tem gente que não gosta nem de um nem de outro. Eu sempre fiz um esforço, né, de manter essa união, entendeu? De colocar a família nesse aspecto acima. Então, assim, eu me preocupo muito. E, assim, o embate entre brasileiros me apavora demais, sabe? Eu gosto. Não é unido no sentido de ter consenso, das pessoas não poderem divergir. Todo mundo sabe que eu defendo a pluralidade. Mas, assim, o embate entre brasileiros, a coisa aumentar, escalar, isso me preocupa demais. As depredações do patrimônio público, né, em rua, gente quebrando as coisas, aí Com já não passa certeza. a ser manifestação. Né? Mas eu sempre acho que a coisa pode piorar, entendeu? Então, meu trabalho também é trazer as pessoas para ponderação, né? O famoso panos quentes, né? Vamos deixar disso. Não é. Eu gosto de discutir, eu gosto de enfrentar os problemas, mas eu acredito verdadeiramente que é possível fazer isso sem violência, Sim. sem desrespeito. Então, não é fugir do debate, mas é buscar, vamos dizer assim, uma urbanidade. É possível, né? Isso também tem a ver com a evolução de um povo, entendeu? Janaína, me pediram para fazer uma pergunta aqui que eu recebi demais dos jovens, que os jovens adoram o carnaval. E você se posicionou contra a realização do carnaval, né? E a gente está 2 anos sem evento, a gente sabe que o carnaval gera muitos empregos, né? Escolas de samba, alegoria. E aí eu queria que você explicasse para esse jovem que está ouvindo a gente por que você é contra a realização do carnaval. Então, colega, é o seguinte. Quando começou a crise da Covid na Europa, eu fui acompanhando a crise lá, além dos jornais, estava aqui, mas lendo os jornais de lá. Então, quando aconteceu o carnaval aqui em 2020, eu já achei errado. Porque como o problema já estava lá, e nós estávamos falando de vírus, eu já achei que era caso de suspender o carnaval. Mas, né, decidiram fazer, não tem problema, aí vem estrangeiro, aí é um beijando o outro beijando um, é governador em camarote, todo mundo sambando, todo mundo feliz, ou seja, momento cigarro, né, momento cigarro. Chegou março, o problema estourou. Bom, aí vamos fechar, tal, eu fui favorável ao primeiro fechamento. Bom, o que aconteceu? Decreto de calamidade pública, federal, estadual e municipal. Tecnicamente, quando se decreta calamidade pública, os gestores podem fazer compras sem licitação. Né? Eu peguei aqui a compra de respiradores, eu virei do avesso. A documentação absolutamente insuficiente, caríssimo, e não entregavam. Aí eu infernizei entregar os respiradores. Qual é meu medo? Que a gente repita a novela do ano passado. Todo mundo feliz, não pode, legal, vamos fazer carnaval, povo na rua, povo pelado, povo se pegando, governador sambando. Aí explodem os números. Para quê? Fecha tudo, quebra geral. Precisa importar isso, importar aquilo, não precisa de licitação, libera bilhões, desviam-se bilhões. Não dá, gente. A gente tem hora que precisa ser formiga. Não dá para ser cigarro. Entendeu? Pode de vez em quando divertir? Pode, mas não é hora de fazer carnaval, não é.
Mesmo com o Né? avanço da vacina, São Paulo, por exemplo, já vacinou 100% da população adulta. E eu considero, assim, uma incoerência, porque as pessoas me escrevem, me ligam chorando que estão sendo demitidas. Meia dúzia que não quer se vacinar. O mesmo prefeito que está demitindo funcionários porque não querem se vacinar, está dizendo que vai ter bloco na rua com o povo se beijando, todo mundo pulando junto. Não sou contra beijo, não é isso, entendeu? Mas assim, Jesus Cristo, né? Não dá, ou tem que ter coerência nessa vida. E eles pegam também pelo aspecto da geração de empregos, né? Dos postos de trabalho. Gera Quantas emprego, pessoas gera emprego. envolvidas? E os empregos que se destroem com a fechadeira geral? Também. E como é que ficam os gastos que tem que levantar o hospital de campanha, ou eles dizem que tem? Entendeu? Gente, eu vi esse filme no ano passado, de perto. Eu não vi pela televisão. Eu vi aqui, dentro da Assembleia. Ah, decreto de calamidade pública. E eu dizendo, não precisa. Precisa, você é insensível. Desvio, desvio, desvio. A CPI do Senado não investigou os desvios. A CPI que está investigando os desvios é a CPI do Rio Grande do Norte, do consórcio Nordeste. Então, assim, desculpa, não é hora de fazer carnaval, porque vai acontecer de novo. Vai fazer carnaval. Ah, eu não sabia. Sabia sim, estamos avisando. A doença vai explodir, aí eles vão querer decreto de calamidade pública, vão querer que o governo federal quebre tudo quanto é teto para mandar mais dinheiro, para fazer compra sem licitação, para desviar, para fazer caixa de campanha. É isso, nada além disso. Perfeito. Janaína, eu quero agradecer então a live. Foi uma audiência muito boa, né? Como eu disse, teve gente de vários cantos do mundo, não só do Brasil. Tem gente te ouvindo aqui pelo Google Tradutor, porque não fala português, e admira muito o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado e conte com o nosso apoio aí na campanha. E se quiser fazer uma próxima live como candidato oficialmente, eu já me coloco à disposição para a gente falar de projetos. Por que você quer se lançar ao Senado e quais os projetos que você tem diferente dos 88 que estão lá, né? Porque a gente quer um pouco diferente, né? Igual. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo carinho, pelo espaço, pelo diálogo. Muita saúde para você e para os seus seguidores, tá bom? Igualmente. Abraço. Fica com Deus. Beijo grande. Até mais.